Capítulo 10. A reunião dos sombras. O céu sobre Highgate estava negro como tinta derramada, e o vento cortante fazia as árvores centenárias rangerem como ossos antigos. No topo de uma colina esquecida, a necrópole de Highgate estendia-se como um labirinto de pedra e silêncio. Entre os mausoléus e túmulos esculpidos, uma capela subterrânea selada há décadas agora respirava uma vida nova, tênue e sombria. Michel Bond ajustou o colarinho da gabardine e verificou a pistola oculta sob o casaco. Ao seu lado, Thorne terminava de desenhar no chão um símbolo de proteção baseado no diário de Elias Bond. Segundo o mapa do diário, a entrada da cripta fica atrás da estátua do Anjo de Ferro. Mas não tente empurrar. Tem que dizer a frase, murmurou Thorne. Qual frase? In obscuro lux vigilat. Na escuridão, a luz vigia. Bones traduziu automaticamente. Ele se aproximou da estátua de asas abertas e murmurou as palavras. Um estalo sutil foi seguido por um rangido profundo. A pedra se moveu, revelando uma passagem estreita descendo em espiral para as profundezas da terra. A escadaria os levou a uma câmara circular, iluminada por velas dispostas em círculos concêntricos. No centro, 6 figuras encapuzadas já esperavam. Silêncio. Apenas o som das chamas oscilando. Michel Bones, disse uma voz feminina, grave e autoritária. Filho de Helena Bones, neto de Elias, o 8º. Os capuzes caíram, rostos marcados pela idade, pelas perdas, pela culpa. Restavam poucos dos antigos guardiões e estavam cansados. Por que me chamaram aqui? Perguntou Bones. Porque o que está por vir é maior do que todos nós, disse o homem à sua direita. O açougueiro não é um mero assassino. Ele é uma ruína viva, um traidor que uma vez foi um de nós. Vocês conhecem ele? A mulher assentiu, os olhos cravados em Bones como lâminas. Ele se chama Victor Harrow. Foi iniciado na fraternidade há 40 anos. Um erudito brilhante, mas obcecado com a ideia de restaurar o poder ancestral de Londres. Quando percebeu que os guardiões jamais o permitiriam, desapareceu. Pensamos que estivesse morto. E agora ele quer concluir o ritual que você carrega no sangue, completou Thorne. Não apenas isso, disse outro. Ele quer controlar a entidade oculta sob Londres. Um espírito primitivo, conhecido como aquele que dorme sob as pedras. Por isso, os assassinatos. Cada morte, um selo quebrado. Cada medalhão, uma peça do altar. Bones tirou o seu medalhão do bolso e o colocou sobre a mesa de pedra no centro. Os outros olharam e então, um por um, colocaram os seus, cada um semelhante, mas com símbolos diferentes. Se Harrow conseguir todos, poderá abrir a porta de Black Vault, disse a mulher. E se isso acontecer, Londres não verá mais o sol. Um silêncio pesado caiu sobre a câmara. Onde está essa porta? Bones perguntou. Sob a antiga fundação do parlamento, uma cripta esquecida, selada desde a peste negra. Bones apertou os punhos. Então temos que detê-lo antes que ele encontre a última chave. Ele já tem, só falta ativá-la, disse o mais velho dos guardiões, os olhos fixos em Bones. E ele precisa de você para isso. Um arrepio percorreu a espinha de Bones. Eu sou a última peça. Você é o último elo. O sangue de todos os fundadores corre em suas veias. Harrow quer te usar como receptáculo. O ritual final requer o sacrifício do 8º, disse a mulher. Thorne se aproximou. E se não impedirmos, a cidade cairá. E o que virá depois não será humano. A chama de uma das velas se apagou sozinha. Um frio cortante invadiu a câmara. E então um sussurro surgiu nas paredes. Michel. Bones se virou.
o coração disparado. Você sempre pertenceu a mim. O sussurro desapareceu. As velas tremiam. Ele sabe que estamos aqui, murmurou Bones. Está nos ouvindo. Então, não temos mais tempo. Amanhã, ao cair da noite, ele tentará abrir a porta. E nós devemos impedi-lo. O olhar de Bones se endureceu. Ele já não era mais só um detetive. Era o portador do sangue esquecido, o último guardião. E a guerra secreta por Londres estava prestes a explodir. Capítulo 11. A traição sob Westminster. A manhã seguinte trouxe um silêncio estranho sobre Londres. As sirenes, os passos, os apitos dos trens, tudo parecia amortecido, como se a cidade contivesse a respiração diante do que se aproximava. Michel Bones cruzava os corredores subterrâneos do antigo sistema de esgoto de Londres, guiado por mapas secretos do diário de seu avô. Thorne vinha logo atrás, segurando uma lanterna a óleo e uma mochila cheia de artefatos místicos. As pedras das paredes pingavam uma água turva que cheirava a ferrugem e podridão ancestral. Segundo Finch, a fundação esquecida do parlamento fica a menos de 100 metros daqui, disse Thorne, parando junto a uma parede onde inscrições em latim começavam a reaparecer. Bones passou os dedos sobre os sulcos. Ali estavam gravadas sentenças semelhantes às do medalhão que ele carregava. Símbolos que evocavam selos, pactos e nomes há muito esquecidos da história oficial de Londres. Isso aqui é mais antigo que o próprio parlamento, murmurou. Muito mais antigo. Subiram uma escadaria esculpida na rocha, escondida atrás de uma grade enferrujada. O teto de pedra se abria num salão abobadado, onde colunas retorcidas sustentavam placas com inscrições em gaélico arcaico. No centro, havia uma porta circular de pedra negra, com 8 reentrâncias. A porta de Black Vault, disse Thorne com reverência. O selo final. No instante em que se aproximaram, a temperatura caiu bruscamente. Uma névoa escura começou a brotar das rachaduras do chão. Ossos antigos estalavam sob os pés de Bones. Ele sentiu o medalhão em seu bolso vibrar com uma energia intensa. E ao seu lado, Thorne empalideceu. Estamos sendo observados. Antes que pudessem reagir, uma figura saiu das sombras. Era ela, Margaret Rowe, a mulher que se apresentara como uma das líderes dos guardiões na noite anterior. Margaret! Bones deu um passo à frente. O que faz aqui? Terminando o que deveria ter sido feito há décadas, respondeu ela com frieza. Ela levantou uma das mãos, revelando um medalhão prateado igual ao de Bones, mas coberto por um líquido escuro como breu. Um símbolo invertido brilhava no centro. Thorne se posicionou entre ela e a porta. Você é a traidora, disse ele sem conseguir esconder o choque. Não traí ninguém, eu acordei. Vocês se escondem atrás de velhas regras e medos, mas Victor vê o que Londres pode ser. Um renascimento, uma cidade sem véus, sem máscaras. Um reino da morte e da loucura, rebateu Bones. Isso não é libertação, é submissão. Margaret deu um passo à frente. As runas nas paredes começaram a brilhar em vermelho. O chão tremeu. Esta cidade foi construída sobre os ossos de pactos quebrados. O sangue dos fundadores escorre por baixo de cada rua. E esta noite, esse sangue servirá de oferenda. Você, Michel, é o último elo, a alma que falta. Não vou cooperar, disse Bones, firme. Margaret sorriu. Não precisa. Sua presença aqui já iniciou o processo. E então, um som gutural reverberou pela câmara. Um grito abafado que não vinha de garganta humana, mas de algo ancestral, faminto. A porta de Black Vault pulsou. Thorne reagiu
puxando um frasco de sal consagrado e lançando um círculo ao redor de Bones. Margaret recuou momentaneamente e a aura negra ao seu redor vacilou. "Corra, Bones!" gritou Thorne. "Encontre Victor. Pare o ritual. Eu cuido dela." Bones hesitou por um segundo. Então, correu por uma passagem lateral revelada por uma explosão do chão. Margaret gritou algo em uma língua esquecida e criaturas humanoides começaram a surgir das paredes, seus olhos ocos e membros torcidos. No coração do parlamento, o chão tremia. Sob a cidade, algo estava acordando e Victor Harrow o esperava. Capítulo 12. O último elo. O relógio do Big Ben marcava meia-noite quando Mitchell Bones chegou ao santuário oculto, sob Westminster. O ar era denso, preenchido por uma energia ancestral que fazia sua pele formigar. As paredes de pedra pulsavam como se tivessem vida própria. No centro da imensa câmara circular, Victor Harrow aguardava. Vestia um manto negro bordado com símbolos da antiga fraternidade, mas retorcidos, como se tivessem sido arrancados das páginas da história e reescritos com ódio. Ao seu redor, 7 pilares de pedra, cada um com um medalhão cravado, brilhavam em tons etéreos. Restava um 8º pilar, vazio. "Mitchell", disse Harrow com a voz baixa, porém penetrante. "Sabia que você viria. Sempre soube. O sangue dos Bones pulsa com os segredos desta cidade. Você é o último guardião legítimo, o elo final. Você está doente, Harrow? Assassinar inocentes não vai tornar Londres melhor, só mais escura." "Inocentes?" Harrow riu amargamente. Eles carregavam o legado dos que selaram a verdade. A cidade nasceu de um pacto com as sombras e os guardiões decidiram esconder isso. Mas eu vou libertá-la. Mostrar ao mundo quem governa de verdade as fundações de Londres. Bones avançou lentamente. Em sua mão, o medalhão que carregara desde o início começou a brilhar. O símbolo dos guardiões queimava em branco. "Você não vai abrir essa porta, Harrow. Eu vou impedir." "É tarde demais." Harrow ergueu as mãos. O ritual começou quando o primeiro sangue foi derramado. E agora, o último sacrifício. De repente, sombras se ergueram dos pilares, tomando formas grotescas. Espectros de juízes antigos, soldados esquecidos, monges encapuzados, ecos daqueles que haviam selado o véu original. Eles circulavam a câmara, entoando cânticos em uma língua morta. Harrow ergueu uma adaga cerimonial. Bones recuou um passo, mas então lembrou-se do diário de seu avô, das anotações de Finch, dos fragmentos do medalhão. O poder dos guardiões não estava em sangue, estava na renúncia ao poder. O verdadeiro sacrifício era negar o ciclo. Ele fechou os olhos e apertou o medalhão contra o peito. "Eu sou o guardião e, como tal, renuncio." O medalhão emitiu uma luz cegante. Os pilares estremeceram, as sombras gritaram em desespero. Harrow avançou em fúria. "Não! Você não entende o que está rejeitando. Estamos devolvendo a Londres sua alma." Bones abriu os olhos, que estavam brilhando em prata. "Não, estou devolvendo sua liberdade." Ele lançou o medalhão contra o pilar central. A luz explodiu, rachando o chão. O selo que sustentava o ritual se partiu em 1000 fragmentos. As sombras uivaram e foram sugadas para dentro dos próprios pilares, que desabaram um a um. Harrow foi lançado para trás, atingido por sua própria criação. Antes de cair inconsciente, Bones viu o assassino ser engolido por uma fenda que se fechava lentamente, levando consigo os gritos de algo que jamais deveria ter despertado. O silêncio voltou, e então, chuva. Uma goteira furou o teto da abóbada destruída
caindo sobre o rosto ensanguentado de Bones. Ele tossiu, respirou fundo e se pôs de pé. Londres estava salvo. Epílogo. Vozes na neblina. Dias depois, Michel Bones caminhava pelas margens do Tâmisa. A cidade seguia adiante, sem saber quão perto estivera do abismo. Thorne sobrevivera, embora gravemente ferido. Margaret Rowe havia desaparecido. Finch, por sua vez, entregara à biblioteca do Museu Britânico todos os documentos da fraternidade, com ordens de jamais exibi-los ao público. Bones sabia que o mal não havia sido destruído, apenas adormecido, e que, em algum ponto das vielas silenciosas de Londres, as sombras ainda cochichavam sob a névoa. Mas enquanto houvesse alguém para ouvir e resistir, ele estaria lá. Michel Bones, detetive, guardião, último elo.